Olá amigos, bem-vindos de volta ao canal. Estamos aqui hoje para falar de uma canetinha muito interessante. Como vocês já viram aí no título do vídeo, é a Platinum Classic Mackie, né? Essa é uma caneta que lá no meu sistema de avaliação, que eu já coloquei para vocês aqui em um vídeo aqui do meu canal, ela pontuou altíssimo, viu? Uma caneta muito interessante pelo valor dela, né? Vocês sabem que lá no o sistema de avaliação que eu fiz, ele tenta contemplar tudo, dar uma visão geral das canetas, né? E os pontos mais importantes são preço, a escrita e os materiais que são feitos na caneta, né? Então vamos uma coisa de cada vez aí. Essa caneta, ela vem assim, nesse sleeve, né? O sleeve sai e fica uma caixinha aqui bacana. Essa caixinha é feita de papel, né? Já vem aqui a marca Platinum, umas escritas em japonês que eu não sei exatamente o que significam, tá? E a caixinha simples, né? Um baúzinho. A gente abre ela aqui e a caneta vem assim, nesse leito. Isso aqui é um veludinho, né? Aqui embaixo, isso aqui sai. E aqui embaixo vem a documentação. A caneta originalmente estava nesse saquinho que eu tirei. Aqui vem a documentação da Platinum, tá? Deve ser uma garantia e tal, tudo em japonês, né? Mais um folhetinho, que essa aqui é Urushi Make, né? Com algumas inscrições também em japonês e aqui do outro lado em inglês, né? Aqui fala um pouquinho sobre o que é o Make e o que é essa técnica, né? Eu vou falar um pouquinho disso aqui para vocês, mostrando a caneta. Vamos lá, deixa eu guardar isso aqui. Bom, e aqui está a caneta, né? Vamos primeiro mostrar ela aqui. Essa caneta tem um clipe interessante, com alguns detalhes aqui, umas linhas, né? Aqui o topo é só uma coisa arredondadinho, né? Mas bem suave, com esse traço dourado aqui. Aqui tem escrito Platinum Japão, né? Japan, né? O desenho da caneta, né? E aqui no final, novamente, só um pequeno domo em preto também. Bom, o que é o Make, né? Make é uma técnica de pintura, tá? É originária do Japão, lá pelo ano 700, então já é uma técnica milenar, né? Que tem a ver com que são essas pinturas aqui que geralmente são feitas manualmente por artistas que dedicam a sua vida toda a isso, né? Mas essa aqui, ela tem um porém, ela não é feita manualmente por um artista, embora tenha uma assinatura aqui, é muito comum os artistas assinarem, né? Eu não sei se essa assinatura é de um artista em si, mas essa caneta, ela é uma caneta, entre aspas, impossível, porque ela é uma caneta que eu comprei na época por uns R$ 600. Essa caneta custa em torno de US$ 120. Ela tem uma tampa de encaixe e uma pena de ouro, né? Uma pena de ouro 18 quilates. Essa aqui no caso é uma pena média, né? E então como é que uma caneta assim pode ser tão barata, né? O que eu li na internet é que esse maquê, essa pintura aqui, ela é feita com stencil, né? Eu imagino que todo mundo já tem pelo menos ouvido falar do que é uma técnica de stencil, que é uma técnica onde você coloca o molde, vem com um pincel, né? Aquele molde é vazado e a tinta fica onde é vazado no molde, né? Então você coloca o stencil, passa a tinta, tira o molde, coloca outro, passa a tinta de novo e com isso você vai compondo o desenho, né? E é isso que permite que essa caneta seja tão barata, tá? Ainda assim, é uma caneta que ela tem urushi, né? O urushi é uma laca extraída de uma árvore de difícil cultivo no Japão, né? Então é um material que a gente pode dizer que é um material raro, né? E realmente tem uma coisa no urushi que é muito difícil de explicar,
que ele é extremamente agradável ao toque, né? É uma coisa que realmente só quem pega uma caneta com urushi pode dizer. Ele tem um toque sedoso, um toque quente, sabe? É muito interessante o toque do urushi. E é uma coisa que geralmente você só pode experimentar numa caneta como Manakaia, canetas muito mais caras, assim, em torno de $1.000, né? 900, 800, $1.000, né? E essa caneta ela oferece isso por um preço muito mais em conta. Então, definitivamente, se a gente pode dizer que existe uma caneta de urushi e makie de entrada, né? Eu nunca vi outra tão acessível quanto essa aqui, né? Além disso, ela vem com uma pena de ouro, né? Uma escrita fantástica aqui. Eu, durante algum tempo, a primeira caneta que eu comprei da Platinum foi uma 3776, né? Com uma pena soft fine, né? A pena SF. E aquela caneta ela arranha muito, muito, muito mesmo. Ela arranha, sabe? Demais. E, e eu ouvia falar que as canetas da Platinum têm um feedback e que aquilo, a sensação era aquela mesmo, e que a Sailor tinha ainda mais feedback, né? E isso durante muito tempo me afastou das canetas dessas duas marcas, né? Até que eu comprei essa aqui e vi que realmente aquele arranhão todo era uma característica específica daquela pena SF, né? Enfim, é uma pena que tem suas qualidades, mas ela arranha bastante no papel, né? Beleza, e como que eles conseguem entregar o urushi, uma pena de ouro, né, tão barato assim? Bom, essa caneta é uma caneta de plástico, levíssima, né? Esse aqui provavelmente é um plástico injetado, né? Por onde eles pintam isso aqui por cima. Então, realmente tem uma combinação de coisas aí que permitem baixar esse preço. É uma caneta de cartucho conversor. Esse conversor ele é incluído, né? Você vê que ele é um pouquinho diferente dos conversores da Platinum, que tem aqui um formato mais arredondado, uma espécie de um domo, né? Esse aqui ele parece ser um conversor mais simples, ainda assim muito bem feito, né? E tem um pouquinho de água aqui dentro da caneta. Mas olha, aqui um encaixe de metal, numa parte de plástico, no entanto eu nunca tive desgaste aqui. Então ela parece ser uma caneta muito bem feita, tá? Eu também nunca tive desgaste, você vê que os banhos de ouro estão em perfeito estado, né? E é uma caneta que eu com certeza recomendo. Bom, agora eu vou trazer outras canetas aqui para comparação de tamanho, né? Mas daqui a pouco eu vou dar os números dessa caneta. Vamos lá. Vamos colocar aqui a estrela do show de hoje, né? A Platinum Classic Maquet. Aqui uma Pilot Metropolitan. Então a gente vê que ela é uma caneta aqui, tamanho similar. Aqui uma Parker Vacuumatic Junior, né? Ela é um pouquinho maior do que essa Vacuumatic. Aqui uma Asvine P36, que é uma caneta já considerada grande. Você vê que é só um pouquinho maior do que a Classic Maquet. E aqui uma caneta considerada bem grande, que é a Montblanc 149. Então você vê que é uma caneta mais fininha, um pouquinho menor, né? Mas ainda assim não chega, eu não diria que é uma caneta pequena, tá? Ela é mais fina do que curta, né? Ela tem um comprimento bom. Bom, ela na mão, para escrever, ela é muito levinha, tá? Ela tem, por conta dessa parte de metal aqui, né? Por conta dessa parte de metal, ela tem um peso um pouco mais concentrado aqui na frente, tá? Que eu acho que auxilia bastante a escrita, tá? Uma pena muito boa de escrever. Ela posta também muito bem, profundamente, e fica com excelente comprimento na mão. Olha aqui, ela sem postar, perfeitamente possível de escrever. Ela tem uma seção longa, com esse toque do urushi muito agradável, tá? E ela posta também, olha, bem profundo, né?
Agora eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho mais em detalhe esse desenho, né? Que afinal de contas isso que é a graça dessa caneta, né? Começar aqui, ó, pela assinatura. E esse aqui é um desenho da Fênix. Aquela ave mitológica que renasce das próprias cinzas, né? E essa caneta ela está disponível com algumas ilustrações diferentes. Eu recomendo que vocês procurem e vejam qual que mais te agrada. Eu sei que são umas 3 ou 4 ilustrações diferentes. Na época eu comprei essa aqui porque foi da minha preferência. Tinha uma outra também que eu fiquei na dúvida, que tinha uns detalhes azuis e tal, que também me agradou bastante. Mas eu estava na dúvida entre as duas e a outra estava esgotada, então isso facilitou a minha decisão e eu comprei essa aqui. Bom, agora eu vou entintar a caneta, né? Para mostrar um pouquinho da escrita dela. Eu trouxe aqui a Diamine Classic Green e vamos entintar aqui rapidamente, aqui na câmera mesmo. Bom, como uma caneta de cartucho conversor, né? A gente mergulha na tinta, aciona o conversor e ela já puxa a tinta para dentro da caneta. Bom, aqui ela enche bem, esse conversor ele funciona muito bem, tá? Deixa eu fazer a limpeza aqui da seção e da pena. Bom, vamos tampar isso aqui. Montar a caneta novamente. E está pronta para escrever. Deixa eu pegar um bloquinho de ródia que eu tenho aqui. E vamos escrever algumas palavrinhas aqui. Bom, essa pena é uma maravilha de escrever, tá? Depois daquela 3776 que realmente arranha bastante, eu comprei outras canetas da Platinum que me deixaram muito satisfeito. Ela tem um feedback, né? Que é o que o pessoal chama de feedback. Feedback é uma relação, é uma sensação de que você vai sentindo o papel na ponta da caneta, né? É um arranhadinho, assim, se é que, não, se é que dá para chamar disso, é como se fosse um arrasto, né? Que você sente quando você escreve com essa caneta e é uma sensação muito agradável, né? Não é aquele arranhado da caneta agarrando no papel, querendo rasgar o papel, é um arranhadinho suave que você sente a textura do papel enquanto você escreve. Então é uma sensação muito agradável. Dá para ver também que essa pena, embora seja uma pena média japonesa, ela não é tão fina assim, né? Ela tem um traço verdadeiramente médio, um fluxo muito bem ajustado, né? E, enfim, é uma caneta que eu com certeza recomendo. É uma caneta que eu vou mostrar aqui a pontuação dela. Pontuou altíssimo. Bom, vamos aos números aqui dessa caneta. Deixa eu deixar ela aqui de lado um pouquinho. E agora trazer para vocês aqui os números e medidas que eu fiz. Deixar um pouquinho parado aqui para vocês verem. Platinum Classic Maqui, ela fechada tem 13 centímetros e meio, aberta 12,2 e postada 14,9. Então um tamanho totalmente adequado. Ela tem uma seção longa com quase 3 centímetros de comprimento e o diâmetro, eu sempre busco medir o diâmetro no meio da seção. E ela tem 10 milímetros, né, 1 centímetro cravado. Como eu disse, uma caneta muito leve, a tampa pesa apenas 6, quase 7 gramas, né, 6,97. O corpo um pouquinho abaixo de 12,5 e ela fechada, né, ou postada, ela fica abaixo das 20 gramas. Então
é muito interessante, né? Uma coisa que pode ser uma qualidade para uns e defeito para outros é a capacidade de tinta dela. Ela tem uma capacidade de armazenamento bem baixa, eu diria que aí até um pouquinho abaixo da média de um conversor, com apenas 0,65 ml. Isso pode ser muito bom para quem gosta de trocar tinta rápido, ou pode ser muito ruim para quem quer escrever longamente com a caneta, levar e deixar a semana toda no trabalho. Não sei se é uma pessoa que escreve muito, vai precisar fazer algumas recargas, tá? E aqui vou trazer aquele sistema de pontuação que eu tenho aqui no meu canal. Olha, essa caneta ela pontuou 76%, que é uma pontuação altíssima, tá? E ela chegou a 120 pontos de um total de 157 possíveis, né? Ela tem aquele sistema Sleeping Seal de vedação, então ela veda muito bem. Ela ganhou pontos em materiais ali, porque apesar de ser uma caneta de plástico injetado, ela é uma caneta que tem maquiê e urushi. Além disso, ela tem uma pena de ouro, então ela ganhou vários pontos ali na questão de materiais. É uma caneta muito bem fabricada, ela não chega com rebarbas, não chega com nenhum tipo de defeito, você não vê nenhum traço estranho na pintura do urushi, então ela recebeu nota máxima nesse quesito. Nota máxima também na escrita, né? Lembrando que ela não é uma caneta daquelas que corre, né, desliza loucamente sobre o papel, ela tem aquele feedback, né? Os pontos do sistema de conversor, uma ótima ergonomia, a estética talvez seja uma das coisas mais subjetivas aqui, mas eu dei uma pontuação 7 para ela, é uma caneta que tem um estilo clássico, né? Uma caneta preta, longa tal, mas com um desenho ali que diferencia ela das outras, uma estética bastante agradável. Uma pena ali mais ou menos no tamanho 5, né? Não chega a ser uma pena tamanho 6. Ela ganhou outros pontos ali em durabilidade, facilidade de manutenção. Afinal de contas, a gente sabe que canetas de cartucho conversor são bem fáceis de se manter, né? Ela posta muito bem, ela tem um clipe que funciona como para parar dela de rolar na mesa, né? Ela ganhou quase a pontuação máxima em termos de peso, porque ela é muito leve, uma distribuição de peso excelente, com o peso concentrado principalmente na parte da frente. E ela ganhou uns pontinhos ainda num quesito que eu adicionei mais tarde, de janela de tinta, que ela tem um conversor transparente, basta a gente tirar o corpo da caneta que a gente vê perfeitamente o nível da tinta. Então é isso, uma caneta com 120 pontos, 76%, né, dos pontos possíveis, talvez seja a caneta que pontuou mais alto até hoje nesse meu sistema de avaliação. Então é isso, gente. Vou deixando vocês, a gente vai ficando por aqui. Deixo vocês com essa sugestão de uma caneta muito interessante, tá? Com aquela lembrança de que é uma caneta fina, tá? É uma caneta fininha, embora ainda tenha lá os seus 10 milímetros na seção para escrever. Gosto demais dessa caneta e com certeza recomendo aí para os colegas. Tá bom? Vou ficando por aqui, um abraço a todos e se inscrevam aí no canal.